Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um domingo aqui na casa. Vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Transformação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com o Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isto significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas, nas regiões mentais da semiconsciência. Nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera, mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Obrigada, Senhor, por essa leitura, por essa mensagem que o Senhor nos traz de transformação. Obrigada, Senhor, por mais esse domingo, por nosso amigo Carlos Assis estar aqui com a sua palavra e que nos vai dar mais ainda o seu conhecimento e explicar. Que todos aqui saibamos colher essas palavras, interiorizá-las e que possamos, Senhor, sempre seguir os seus passos. Que assim seja. Esqueci. Bom dia a todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta manhã. Um prazer sempre enorme, né, de estar voltando aqui na casa. E hoje Regina pediu para a gente falar sobre autoconhecimento e iluminação interior. A própria palavra, ela já nos leva a grandes meditações. Então a gente começa com essa palavrinha auto, com U. O termo que o Sócrates amava lá do grego. Então ele chamava de autos, né, no grego. Então quando ele falava sobre isso, ele falava sobre essa experiência de si mesmo, por si mesmo, espontaneamente.
Seria tão bom, né? Se esse autoconhecimento fosse totalmente espontâneo. Pensa numa pessoa que começa a ter uma síndrome do pânico, né? Ou que começou a ter na pandemia. Ela pode ter ouvido do médico, né? Psiquiatra, que ela precisava buscar essas causas emocionais. E ele indicou para ela o caminho do autoconhecimento, para que ela pudesse fazer uma terapia. E dessa forma e de tantas outras, nós percebemos que não é de forma espontânea. Que nós somos quase que obrigados, muitas vezes, né, por uma questão, né, até de doença, a praticar esse autoconhecimento. Mas na proposta de Sócrates, seria o quê? De forma espontânea. E aí a gente fica diante da palavra conhecimento. Então, quando a gente fala sobre conhecimento, seja ele qual for, a gente está falando de dados. Buscando informações. Mas como Sócrates disse, né, é sobre si mesmo. Conhecemos a nós mesmos? Não é? Companheiros espíritas de 30 anos de casa espírita, 40, 50, 60 anos, falam que não se conhecem. Não tem esse autoconhecimento e a gente pode falar do próximo. Conhecemos o nosso próximo profundamente? Então a gente precisa, primeiramente, fazer o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes. E vamos voltar lá no nosso início, né? Que o próprio Kardec fala muito sobre isso, e o Espírito Lázaro, os instintos, as reações. Você pode levar um tapa ali no meio da rua e ter uma reação de paralisação. E a pessoa vai embora, te deu o tapa, ela vai embora e você ficou paralisado. Você pode receber o tapa na rua e no mesmo instante você dá outro tapa na pessoa. E às vezes a pessoa pode estar até com uma arma de fogo. Por quê? É a reação individual de cada um. Tem médium que vai para a reunião mediúnica, o pessoal até brinca, né? Não sente nem o vento. Será que ele não é médium? Não, às vezes ele está tenso. Ele pode estar ansioso, ele pode ter medo. Gente, médium com medo de espírito. Né? Então ele pode estar com medo e aí, ali na reunião mediúnica, ele não consegue trabalhar. Quantos casos? Milhões de casos. E aquela outra pessoa que tem a mediunidade vai para lá, mas vai mais calma, já vai mais serena, né? Ou já tem uma intimidade com a sua própria mediunidade e é um médium muito útil, né, para a casa espírita, porque ele trabalha, né? Ele se entrega propriamente ali naquela seara. Então vamos buscar os dados sobre nós mesmos, primeiramente, para depois conhecer o próximo. E aí temos a iluminação interior. Tem espírita que fala assim, esse termo não está na codificação, tá? Não. Esse é um termo que Joana de Ângeles, psicoterapeuta espiritual, né, mentora do nosso querido Divaldo Franco, ela tem um livro com esse título e ela fala sobre isso o tempo inteiro. Será que nós já estamos iluminados? Quando eu me autoconheço, eu estou me iluminando. Jesus, ele é considerado pela ciência psicológica como o protótipo imagético do seu próprio self. Olha que nome estranho, né? O que é isso, na verdade? Ele se autoconhece profundamente. Então, se ele autoconhece profundamente, ele se auto-ilumina. É o que eles chamam de imago Dei. Jesus tem luz própria. Nós temos luz própria? Ainda não, né? Ou está bem ínfima ainda, né? Ou é aquela velhinha antiga, né?
a gente não tem essa luz do Mestre Jesus, né? A gente não consegue chegar no ambiente e iluminar propriamente espiritualmente, né? A gente pode até, de repente, motivar uma pessoa, animar uma pessoa, mas não é aquela luz, né, espiritual. Então, a gente faz esse processo aí do autoconhecimento para se iluminar, né? Para ascender, para evoluir, para crescer. Quando eu começo a olhar para o meu mundo íntimo, será que ele está escuro? A mitologia fala muito sobre isso, né? Dizendo que a gente vive a escuridão. Será que é uma escuridão interior? Então, muitas das vezes, a gente olha para o mundo íntimo e a gente não vê nada. Ela pode apontar agora para mim: ih, Assis, você tem um orgulho imenso. Se eu não percebo, eu olho lá para o meu mundo íntimo e não vejo orgulho nenhum. Por quê? Porque eu não tenho uma mínima luz. Eu vou lá para o meu mundo íntimo e está tudo escuro. Eu percebo o orgulho? Não. Percebo ciúme? Percebo inveja? Percebo qualquer negatividade? Não. Eu sou um espírita perfeito. Seria ótimo, né? Só que esse espírita perfeito, ele não existe. Ele está em construção. O próprio Kardec disse que nós somos perfectíveis, né? A caminho da perfeição. Mas eu também eu olho para o meu mundo íntimo e só vejo imperfeição? Só vejo negatividade? O autoconhecimento é um processo também o quê? Da gente perceber em nós as qualidades. Minha mãe fala assim para mim: ó, aceito as pessoas falarem qualquer falha de você. Aí eu falo: mãe, eu só não aceito a pessoa falar que você não trabalha. Porque você trabalha o tempo inteiro. Então, se alguém falar: ih, ele fica lá na vida boa, né? Ele fica passeando, ele fica para um lado e para o outro, ela falou: isso eu não aceito. Seja qual for a pessoa. Então, ou seja, se alguém já vê uma qualidade em você, pode ser a sua própria mãe, é uma virtude, né? Mas será que eu percebo? Se alguém chegar agora para a gente e falar assim: você é tão humilde, seria uma grande maravilha, né? Se isso fosse verdade. Mas será que eu percebo que eu sou humilde? Gente, humildade é uma virtude tanta. Aquele que já diz que é humilde, já não é, né? Mas se aquela senhora apontar: poxa, assim, você é muito humilde, eu posso ficar satisfeito. Não é para o meu ego crescer, né? Poxa, então eu estou mostrando alguma coisa boa. Mas será que eu percebo essa virtude em mim? O outro, ele pode apontar que eu estou no céu. Mas se eu não percebo esse meu céu, serviu de nada. E quantas pessoas estão vendo a vida passar? Em todos os sentidos. E lá no centro já tem muito palestrante. Para que eu vou palestrar? Ih, já tem muito médio. Para que eu vou ser médio da casa espírita? Aí, gente, a gente pensa no lado também, né? Criativo, no lado também do lazer. Ah, aí, já passeei muito, não vou mais passear, não. Estamos vivos ou não? Então, a gente precisa desse movimento. Tanto o do trabalho material, o do trabalho espiritual e o do lazer, né? Do nosso gosto, do nosso gostar, do nosso amar. Então, quando eu me vejo paralisado ou também sem forças, é hora de revisar. Aí o autoconhecimento. Será que eu estou depressivo? E não sei? Será que eu estou vivendo alguma síndrome e eu não sei? Eu fui numa médica certa feita e eu falei assim para ela: ó, após o almoço, era sempre após o almoço, eu sinto assim uma fraqueza. Olha o que ela disse. Ah, isso é normal. É normal. É porque você come, né? Aí ela falou, e ela ainda falou assim muito, né, carinhosa, você tá um pouquinho acima do peso, aí você fica fraco.
Gente, não era nada disso. Adivinha o que era? Diabetes. Uma gente, médica experiente, conhecida, de nome, ela falou isso. Então, se eu tivesse me tratado há anos atrás, de repente hoje estaria muito melhor, né? E aí foi algo recente. Mas, é o que eu falo, né? É doença? É. Tem que ter remédio? Tem. Então vamos utilizar o remédio. Claro, né? É mudar também hábitos, alimentação, né? Perder peso, tudo isso. Mas doença, infelizmente, na Terra, falando da Terra, tem que ter remédio, né? Então não adianta ficar revoltado. Ah, eu não vou tomar o remédio, eu não quero essa química. Não adianta, adianta. Tem que tomar. Mas quando eu começo a mudar o meu comportamento, eu me ajudo e ainda ajudo o médico, né? O êxito vem rapidinho. Mas todo mundo consegue rápido? Não. Por quê? Porque às vezes a doença já está crônica. O hábito é muito arraigado em você. Então é preciso esse autoconhecimento para aquilo que o Paulo falava. O que o apóstolo Paulo falava, ó, gente? Ele falava que a gente precisa disso aqui, ó. Tudo lá do grego, né? Metanoia. Enquanto o espírita não entender essa metanoia do nosso querido apóstolo Paulo, você não muda. É a mudança primeiro de mentalidade. Se todos nós pensássemos assim, tempo é dinheiro, e eu vou usar todo o meu tempo só para ganhar dinheiro, estaríamos aqui agora? Não. Porque tem gente que trabalha domingo, e tem gente que ganha milhões domingo. Não é que ele apenas, né, é assalariado, a gente ganha milhões. Então a gente poderia estar ganhando, né, merreca ou até milhões em pleno domingo. Mas nós escolhemos estar aqui. Hoje, de repente sempre ou não, mas nós estamos aqui. Já é uma mudança de quê? Mentalidade. Eu sou o coitadinho lá da casa espírita. Que mentalidade baixa, né? E a gente encontra isso em toda a casa espírita. Mas vê se a Vera, ela faz um círculo aqui no centro, coloca o coitadinho no meio. A Verinha faz isso? Não, por quê? Porque ela ia enterrar esse companheiro. Ele ia se sentir extremamente confortável, mas ela estaria enterrando ele. Por quê? Porque ele ia gravar aquilo. E eu sou o coitadinho mesmo. Todo mundo agora vai me dar ajuda. Mas eu sou o coitado. Será que tem coitado na família? E você só diz sim para ele, né? Ah, eu te ajudo. E eu pago a sua conta. E eu vou no médico com você. Eu faço por você. Quem é que está na terra para fazer pelo outro? Ninguém, né? Você faz pelo seu esposo. O seu filho, ele faz por você, né? O seu parente lá, o primo, a tia, ela faz por você. Uma coisa é você ajudar. Vou lá e eu te ajudo. Outra coisa é o tempo todo eu fazer a sua parte. Fazemos isso muitas vezes? Ou deixamos os outros fazer isso por nós? Quantas vezes, né? Aí a gente vê homem de 50 anos. Pergunta se tem estudo? Não. Tem emprego? Também não. Tem o norte na vida? 50 anos, gente, é quase a metade da vida, né? A estatística mostra isso. Ah, mas é uma responsabilidade individual? Cada um tem responsabilidade perante a sua vida. Mas, quando era criança, quando era jovem, até 18 anos, como foi a relação familiar? Contribuiu positivamente, contribuiu negativamente, muitas vezes. E a gente cresce e mantém uma relação tóxica. Não é tóxica só no sentido, de crime passional. Não.
Tóxica no sentido de você fazer pelo outro. Tem médium da casa espírita que, muitas das vezes, é o dirigente da casa. Tá certo isso? Ele é o médium. Ele não é o presidente da casa. Mas ele toma a frente. E, às vezes, o presidente deixa. O palestrante, às vezes, ele dá ordem na casa. Ele é palestrante. Ele é o presidente da casa? Não. Então, a gente vai assumindo a posição do outro a troco de quê? Falta autoconhecimento? Falta. Mas, e as intenções? A intenção é boa? Ou a intenção é negativa? Tudo isso a gente percebe quando a gente começa a se autoconhecer. Puxa, fulano trabalha lá na casa espírita. Gente, podia ser igreja também, tá? Podia ser o templo. Ah, tá. Ok. Não quer dizer que ele é anjo, é? Ih, fulano é um anjinho, trabalha lá no bem. Não. E a intenção dele? Já percebeu a intenção? E tem uns casos mais crônicos, a gente nem comenta mais, mas tem. E daí a gente fica assim, caramba, mas ele fez isso. Mas quando a gente também se assusta, é falta de autoconhecimento. Porque em algum momento a gente já fez. Ou será que a gente ainda faz também? Mas é fácil ver no outro, não é? Poxa, aí aquela menina ali, aquela moça, aquela mulher fez. É fácil a gente ver no outro, visualizar no outro. Mas eu consigo rapidamente visualizar em mim? Por isso que nós estamos na casa espírita, gente. Não é só para a gente tomar passe, como a gente ainda vê pessoas. Não é só para a gente, puxa, mas a cantina do centro é tão boa, né? Não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para isso. Para mudar a mentalidade. E o sentimento? Ah, eu vou lá para o centro hoje para a reunião, eu vou com o meu melhor sentimento. É assim? E quando você está com angústia? Com ansiedade? Com insegurança? Você vem assim para a casa espírita. E a casa espírita é o quê? Hospital. Não tem problema. O problema é vir para a casa espírita para perturbar a casa espírita, né? Aí não tem sentido. Mas você vir com a sua dor, com a sua doença, com o seu sentimento negativo, tranquilo. É para tratar aqui. E a atitude? Sou espírita, mas minha mulher ficou grávida, falei para ela, pratico aborto. É assim? Sou espírita, ando com a arma de fogo e qualquer coisinha eu puxo a arma. É assim? Então você não é espírita. Nem está lutando para ser, né? Você está vivendo ainda o hábito, a atitude mais negativa e primitiva que você aprendeu. Ah, mas não tem crime? Poxa, tem crime para tudo quanto é lado. Mas só porque tem o crime, aí eu vou puxar arma para qualquer pessoa, em qualquer situação, é muito complicado, né, gente? E a gente vê aí variados debates, né, em todas as áreas. Só que o da política ficou... gente, política é uma coisa que nem qualquer outra, né? Só que, né, parece que gera assim, né? É uma polêmica enorme. Tudo é forma de pensar. Então, se está distante do pensamento espírita, do pensamento do Mestre Jesus, é saudável? A gente tem visto que não. E não importa o partido. Cada um ainda tem alguma ideia extremamente materialista, né? Separatista, né? Exclui. Então não tem essa. Mas parece que virou um bicho não é papão, né? Ih, esquece isso, o espírita não fala sobre isso. Não são as pessoas, muitas das vezes, que também têm, né? As suas falhas. São as ideias. Mas eu quero saber, de fato, se eu consigo transformar a minha dor
com autoconhecimento? Olha o que a Joana nos fala. Gente, há muito tempo, eu jogo aí uns 8 anos. De uns 8 anos para cá, não saía nenhum livro profundo, tá? E saiu um livro sobre autoconhecimento na visão espírita, e o Marcos Lins, o que ele fez? Ele pescou da Joana de Ângeles, do André Luiz, do Emmanuel, da codificação espírita, fazendo ponte com a ciência moderna, ele fez essa obra, tá? Despertar Espiritual. Olha que maravilha. E eu marquei aqui a página, que eu já tinha lido e eu tinha perdido. Aí achei de novo. Da página 213. A Joana de Ângeles fala justamente sobre isso aqui. Será que a gente consegue superar a dor praticando o autoconhecimento? Olha o que a Joana disse. Cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele próprio. Gente, essa frase dela dá um grande seminário. Então, claro que a gente supera a dor pelo autoconhecimento. Mas aí a pessoa pergunta assim, a pessoa está com câncer, né? O câncer está acabando principalmente, pelo menos com algum órgão, e ela está fazendo o quê, às vezes? Quimioterapia, não é isso? E faz, às vezes, até mesmo a cirurgia. Tem que ser assim. Mas ela consegue, muitas das vezes, acessar as causas? Não. A medicina, gente, a ortodoxa, ela quer cortar o efeito. E corta fazendo cirurgia? Corta. Algumas cirurgias chegam na causa? Chegam, mas nem todas. Quimioterapia vai na causa? Muitas das vezes não, né? Está tratando o efeito. Essa é a medicina. Que é necessária, mas não cura diretamente, ou melhor, não faz uma autocura de dentro para fora. Então, o autoconhecimento, a gente supera a dor por quê? Cada um de nós dissolvendo esse desconhecimento de si mesmo, respondendo a essa incógnita. E aí eu tenho falado aí pelas casas, e muita gente pergunta, por que eu não posso chegar hoje aqui no centro e falar com um guia espiritual? Aí a resposta tem que ser muito, né, explicativa. Não quer dizer que você não possa. Não tem essa regra. Eu não vou falar com um guia espiritual. Não é isso. Mas é que a doutrina espírita, ela não trabalha dessa forma. Mas vai que o médium da casa recebe agora uma mensagem aí de um guia espiritual para mim. Se a mensagem for, né, educativa, positiva, né, explicativa, normalmente a casa vai me dar a mensagem aqui, assim, chegou aqui essa mensagem aí, né, aí de um guia espiritual para você. Só que as pessoas, elas estão acostumadas com religiões antigas. Então a pessoa queria chegar agora aqui no centro, ir ali para a salinha e o médium, né, dar a comunicação e ela falar diretamente com um guia espiritual. O centro espírita trabalha assim? Não. Aí tem gente que fala assim, poxa, eu sinto uma saudade lá da Umbanda, então vá lá na Umbanda, porque na Umbanda é assim. Aí tem gente que fala assim, mas eu não sabia. Ok. Por que a doutrina espírita ela não trabalha dessa forma, gente? Esse é um dos pontos aí que a Joana está frisando para nós. Porque não vai ser ninguém que vai solucionar a minha dor. O próprio Jesus falava e fala até hoje o quê? A tua fé te curou. Ele curou alguém diretamente, sozinho? Não. Mas eu li a Bíblia e parecia ali, em algumas passagens, que era assim, mas não é. Tem muita alegoria, né? Tem muita metáfora.
Então Jesus afirmou: o que cura é a tua fé. Vai e não peques mais. O que cura? A mudança do comportamento. Mas a gente não quer milagre? Né? Tem muita gente buscando aí. Puxa, é tanto milagre hoje, domingo. Né? Queria uma porção mágica. Será que a Vera não pode arrumar um médium lá para mim hoje? Não. Eu quero falar com o guia. Né? Não é assim? Quantas vezes a gente já ouviu isso na casa espírita? As pessoas pedem pra gente, falam isso. E aí eu explico numa boa, não é assim. E mesmo até que você falasse agora com um irmão espiritual, com um guia, ele não ia te dar solução. Não. Ele ia apontar, um caminho. Ele ia ser carinhoso com você, ele ia ser fraterno. Mas isso é para nós encarnados. Eu posso fazer isso por você. E a pessoa né, fica até sem graça. Claro. Porque eu vou apontar o caminho espírita. O caminho do Mestre Jesus. Eu não vou apontar achismo, vai por ali, vai por aqui. Não, eu vou apontar o espiritismo. Qual é o nome disso? Atendimento fraterno. Então, em religiões antigas, a mediunidade é usada dessa forma. E tem algum mal, gente? Não tem mal nenhum. Só que não vai ser aqui que você vai ter esse acesso. Só isso. E eu posso ir lá, você é livre. Todo espírita é livre. Mas sempre saiba, né? Tudo tem uma ação e tem uma reação, tem uma causa e tem um efeito. Ninguém está indicando, vá, né? Mas também a gente não vai falar que é ruim, porque não é. Você é livre. Se você acha que você precisa, e se isso toca o seu coração, vá. Porque aqui normalmente você não vai achar isso. Mas quantos espíritas desavisados? Não vai não que é ruim. Não vai não que é perigo. Não tem nada disso. É o teu coração, é a tua cabeça, é a tua vontade. Outro dia uma espírita falou assim, Assis, eu vou assumir. Assuma. Eu frequento cartomante. É uma escolha sua, né? Só frisei para o público, né, que estava ali ouvindo aquilo na casa espírita. Gente, ninguém vai sair falando que cartomante é espiritismo, né? É uma busca sua, pessoal. Né? É o teu nível espiritual. Você é livre. Ninguém está amarrado no centro espírita e muito menos, né, no espiritismo. Mas vamos raciocinar. A nossa fé é raciocinada. Consegue solução em todas essas formas? Não. Consegue melhoria? Se for algo sério, de repente você até consegue uma melhoria. Mas solução pronta, aquela cura, né? Aquela coisa que a gente sonha, muitas vezes vindo de fora para dentro, esquece. Não tem. Por isso que o Geraldo Guimarães dizia, a doutrina espírita tem um valor granístico. E eu era novinho na época, né? Perguntei pro Geraldo, o que é isso? Aí ele, Assis, pesa nos nossos ombros. Vai pesar no início, quando você começar a entender essa mentalidade espírita, você vai mudar, você vai se transformar, você vai se iluminar interiormente. Gente, e olha aí para trás. Eu olho para anos, né, de que eu já vivi, né? Olho lá para o meu passado. Eu já mudei muito. E posso mudar muito mais e estou lutando por isso. E vocês também. E quando, de repente, alguém falar assim, eu não mudei nada. Queria tanto mudar. Desde quando comecei lá no Centro Espírita, frequentando a reunião de domingo 10 horas, parece que minha vida parou. Quem é que já ouviu isso? Ninguém já ouviu isso? Assis, parece que piorou.
Eu explico, calma. Mas por que você entendendo? Isso pode ser que você estava com um processo obsessivo, né? E você não percebia e nem tratava. Quando você começou a buscar ajuda, esses companheiros, eles ficam mais ainda atuantes no início, porque eles ficam revoltados. Porque antes você vivia o quê? Na sombra. Quando você começou a buscar a luz, você o quê? Você dá uma ativada neles. Continue, que daqui a pouco você vai ver. Aí vai diminuindo, daqui a pouco você vai estar melhor e assim vai. E isso foi com vários espíritos. Né? Eles estavam lá, gente. Eles estavam dominando a situação. Quando você busca uma mínima ajuda, eles já começam a ficar revoltados. Caramba, agora ela acordou. Né? Essa pessoa acordou. E aí eles ficam revoltados. Então, às vezes, você vai viver dias ainda, né, tumultuados, daqui a pouco começa a amenizar, você vai melhorando, até chegar na tão sonhada, né, gente? Autocura. Todo mundo aqui já teve a cura de uma doença física, de uma doença emocional, de uma doença espiritual. Tudo isso é possível, é real, é verdadeiro, a gente já viveu isso. E o Chico gostava, né, de sempre frisar para nós. Tudo passa. Tudo passa, gente, não quer dizer que a gente vai viver aquela paz profunda para sempre, né? Mas aquele momento, às vezes, de dor, sofrimento, de incômodo, passa. Daqui a pouco vai passar. Mas se você ficar focado só na dor, só gera sofrimento. O foco é na solução. Aí a mente fica o quê? Mais positiva, né? Ficamos mais otimistas. Vamos focar na solução. E quantas vezes a gente já, temos uma mentalidade focada na dor. Dor. Quem é que vive bem assim? Aí tem o famoso analgésico, né? Ajuda, né? A medicina ajuda a gente. Alivia. E o analgésico para a alma, vocês sabem? Ninguém sabe o nome, gente. Passe. Já tomei tanto passe. Gente, outro dia, na volta da casa espírita, em uma casa amiga próxima aqui da Zona Sul, eu dei a palestra, o senhor foi lá tomar o passe, todo mundo reparou que ele voltou para a fila. Aí, pessoal, o que houve? Gente, olha ele. É para compensar a pandemia. Não é a quantidade, gente, é a qualidade. Ele ficou o quê? Ele ficou órfão, né? A pandemia toda sem passe, né? Agora ele acha que ele tem que tomar mais passe, né? Para repor. Um abraço é um passe. Um atendimento fraterno é um passe. Estar com um grande amigo nosso é um passe. Ajudar uma pessoa necessitada é um passe. Olha o autoconhecimento. A gente acha que o passe o médico tem que, né, estender as mãos, tem que fazer a transfusão energética, tem que passar a energia para nós, não é assim? Temos acesso a vários tipos de passe. Podemos dar vários passes. Aí outro dia uma senhora, não, mas eu não sou médium. A senhora é médium, sim. Todos nós somos médiums. Mas às vezes ela não tem ainda, né, o estudo espírita, né? Ela não é trabalhadora, mas ela é médium. E mesmo que ela não aplique o passe propriamente, ela pode aplicar esses outros passes. E como a gente esquece, né? De ser gentil, de ser carinhoso, atencioso. De fazer a caridade. Como o espírita esquece a caridade? É a nossa bandeira, é o nosso lema. Poxa, mas eu não posso te doar, é uma quantia alta, não importa. Se a pessoa precisa de algo financeiro, você pode doar apenas a moeda, você doa de coração. Se
Se ela não quer ou se ela não vai receber, é com ela. Eu tenho uma amiga, ela desencarnou há pouco tempo, espírita, trabalhadora, e ela tinha vergonha de doar pouco, seja para casa espírita, né, para cesta básica, e sempre ela falava nisso. Ah, eu não estou ajudando, que eu posso doar só pouco. E daí? Doe! Não gosto. Desencarnou, gente. O quanto que ela podia ter contribuído para matar a fome de alguém que precisa? Né? Às vezes era aquele sabonete, né? Aquela pessoa que tem dificuldade de comprar, tomar banho. E ela tinha vergonha. Você pode doar 10 centavos? É isso aí. Você pode aplicar um passe extremamente, né, energético. Você está doando muito fluido? Doe. Você pode abrir a porta aqui do centro espírita. Você pode receber as pessoas. Faça isso. A gente tem essa coisa de comparar, né? Eu tenho uma amiga, ela desencarnou, muito rica. Até hoje ela sustenta um centro espírita. A pessoa, mas como? Porque ela deixou pra gente separado o dinheiro. A empresa dela continua e foi um trato. Ó, todo mês pague isso e isso lá do centro. Olha como muda. A outra tinha dificuldade, tinha vergonha de doar pouco. A outra já desencarnou pelo dinheiro que tinha, continua sustentando o centro espírita. Olha a mentalidade. Será que a nossa mentalidade é muito inferior ainda? A fé espírita é raciocinada, a sua é cega, não? Ué, mas eu sou espírita. Você está tentando, né? Você faz promessa ainda. Gente, espírita fazendo promessa. Você faz simpatia. Outro dia, um companheiro viu minha pulseira e falou que estava saindo energia. Eu falei, não está saindo nada dela. Ah, não. Que é a pulseira que eu gosto de usar. Você vê? As pessoas acham que o objeto... Não, gente, isso aí é em religião antiga. Se você está lá, ok. Isso aqui apenas é uma pulseira. Tem nada demais. Outro dia a pessoa tomou passe, mas tinha lá um barulhinho, gente, era a pulseira da médium. Ai, aquele barulhinho foi tão bom. A mentalidade é muito primitiva. Deus está aqui, em tudo. Deus não é o Senhor de barba branca. Jesus está aqui, porque Ele é o mestre dos mestres. É o nosso amigo incondicional de todas as horas. Esse é um espírito amoroso, perfeito relativamente, porque o máximo só Deus. Os espíritos benfeitores dessa casa estão aqui. Mas e a nossa relação com eles? É a melhor possível? O autoconhecimento, ele começa com aquele passo que Joana de Ângeles nos fala na obra Autodescobrimento, uma busca interior, com a autoaceitação. Se eu não me aceito, não existe transformação. Quantas vezes o ego mente, omite, faz uma cena, daqui a pouco você vê, não é nada daquilo. Por quê? Porque é a máscara, é falso. A gente conheceu espíritas que sumiram. Como assim sumiram? Ninguém sabe da pessoa. Por quê? Fizeram uma cena. Depois viram que não tinha nada a ver. Não tenho afinidade com essa doutrina. Isso não me toca, isso não me faz bem. E a pessoa, de vez nela se despedir, não, some.
ou desconhecimento de si mesmo. Nos desconhecemos. E com a doutrina espírita, podemos hoje promover esse autoconhecimento real, verdadeiro. Tivemos um Cristo na Terra, sopé do Himalaia, 300 anos antes de Jesus. Siddhartha Gautama, o Buda. Cristo chegou na perfeição relativa, esteve aqui na Terra. A proposta dele era suavizar o sofrimento. E no caminho da sua autoiluminação, o que ele encontra? Aquilo que Freud aponta como um dos grandes problemas do ser humano e aquilo que o espírita lhe dá mal, né? Então, Buda fez tudo certinho. Quando ele está se auto-iluminando, está na última etapa, surge um espírito, que para muita gente era uma mulher. E ele está caminhando, surge na frente dele um espírito que se materializou como mulher, extremamente nua e linda. E Buda tem aquele impasse. A auto-iluminação ou sexo pelo sexo, né? Porque ele não tinha sentimento, né? Por uma mulher que ele nunca tinha visto. Gente, vocês sabem de que ele teve dúvida? Está chegando na auto-iluminação e teve dúvida. A gente se cobra, não se cobra? Pô, eu sou espírita e eu estou com dúvida. Estou com medo, insegurança. Não sei se vou para lá, se vou para cá. Não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Buda parou. Mas alguns falam também que ele parou para meditar, para ponderar, para ver os prós, para ver os contras. Nesse ponto, ok, né? Mas teve dúvida. Passou pelo espírito, que rapidamente se desmaterializou e seguiu para a auto-iluminação. Estamos decididos a viver o autoconhecimento, a empreender essa jornada? Ou vamos viver no desconhecimento de nós mesmos? Há muito arquétipo, né? Eu sou perfeito, eu sou o anjo, ela é a Mulher Maravilha, a outra, né, é a espírita sacerdote. Nada disso é real. Somos espíritos em evolução, perfectíveis nas nossas lutas, nas nossas provas, nas nossas expiações, tendo essa seta. Não foque apenas na dor, foque na solução. O Centro Espírita está aqui para ajudar a todos nós. E a gente espera isso, né? De todos os centros espíritas. Mas não é da forma, às vezes, que a gente pensa. Vai ter lá o guia espiritual, a minha espera, eu vou consultar o tempo todo. Vai ter algo mágico, vai ter algo ali, né, perfeito para mim? Não. Mas vai ter o atendimento fraterno, vai ter a orientação, vai ter a palestra, vai ter o estudo, vai ter o carinho desses companheiros. E aí fica mais fácil, né? Conhecer o que vai no teu pensamento, o que vai no teu sentimento, o que é, quais são as suas atitudes diárias. O Bill e o Bob foram mestres nisso, né? Quando eles criaram a comunidade do AA,
E eles trouxeram esse ensinamento só por hoje. Se cada espírita focasse no hoje, iríamos ser melhores. Não dá para pensar muito a longo prazo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Foca no hoje. Vou ter um dia melhor, mais fraterno, mais caridoso, mais satisfatório. Não vou ficar isolado, porque a solução não é essa. Na convivência com a família, com os amigos, com os amigos também da casa espírita, né? Com, de repente, né, aí na parte material, com os nossos clientes. Vamos fazer essa troca fraterna. E é tão bom, né, quando a gente está assim, numa convivência e alguém fala assim, você é espírita, né? E quando eles falam sobre isso, eles falam de um referencial bom. Porque a gente demonstrou uma virtude, ou uma mínima beneficência, um mínimo gesto, né? Ternoso, a pessoa percebe. E bom, né, quando ela faz essa aliança logo ao espiritismo. E aí é gás para a gente continuar, né? A se transformar, a se melhorar. E aí a nossa querida Joana de Ângeles, ela aponta aqui no finalzinho, né, essa obra, né, organizada aqui, eles citam a Joana indicando a meditação. E o espírita, muitas vezes, né, ele tem uma dificuldade e até pergunta para a gente, se eu meditar, eu estou usando uma técnica que não é espírita? Depende. Se você meditar no sentido oriental, essa técnica, claro que não é espírita, né? E tem gente que bota, né, até mesmo aqueles roupões, né, aquelas blusas orientais, acende incenso, faz isso, faz aquilo, que não é nada ruim, mas não é uma técnica espírita. Quando você usa a meditação analítica, é a própria fé raciocinada. É simples, gente. Para, senta, silencia, respira, inspira o ar, expira, traz um tema. Hoje eu quero meditar sobre a minha dor. Fica ali. Consegue 5 segundos? 10 minutos? Faz isso. Ah, não, consigo até mais tempo, então faça. Meditação analítica. Ah, não, eu não quero pensar sobre nada. Ok. Então você senta, para, aprende a fazer silêncio, inspira o ar, expira. E vamos ver o que vem. Se vem um insight, né? O que você vai sentir, uma vibração, algum sentimento. Olha como isso ajuda. Só a gente fechar a boca, né? E parar. Aí a gente não está ferindo a doutrina espírita. A gente pode fazer isso dentro da casa espírita. Outro dia foi curioso, gente. Fui dar um seminário em uma casa, né? Ligada ao CERJ, e a gente riu muito depois. Fui dar o seminário, né? Tava um dia, né? Um sol. Fiz lá o seminário, né? Várias horas. A gente lanchou junto, trocamos gente no final da tarde. Aquele temporal. Alagou Bangu. E o centro era em Bangu. A gente olhou um para o outro, mas era tanta gente. E aí o presidente, o Túlio, que é muito amigo meu, olha que maravilhosa oportunidade hoje que nós temos de nos conhecermos mais. Aumentar o nosso laço, porque ninguém vai embora cedo. E a gente foi embora muito tarde mesmo da noite, porque não tinha como sair. E todo mundo falou, mas que experiência, né? Gente, o espírita corre muito também. Acaba a sessão, né? Tem gente que sai voando, né? E todos ali. E um falou sobre a família, o outro falou sobre o trabalho material, o outro falou sobre uma doença,
O outro falou sobre a sua timidez, mas foi, né? No final todo mundo se abraçou, todo mundo riu. Olha que experiência maravilhosa. O espírita, com todo esse ensinamento, mesmo na tarefa espírita, a gente chega correndo, não chega? Sai correndo. E a gente poderia trocar mais. Ninguém aqui está acima de ninguém, abaixo de ninguém. Estamos no mesmo barco. E por que a gente não se aproxima? Tem uma religião antiga aí, né? Que tem um momento lá que as pessoas apertam as mãos, né? A paz do Cristo e não sei mais o quê. Gente, muitas das vezes é tão superficial. É sentar, é falar, é ouvir, é trocar, né? E é tão bom. E como a gente pratica o autoconhecimento, né? Como a gente pratica aquilo que os espíritos maiores indicaram para nós. O melhor método para se crescer na vida. Questão 919. Livro dos Espíritos. O autoconhecimento. O tempo está indo embora. Já foi embora, na verdade, né? E indico para vocês essa obra, a gente vencer a nós mesmos, ativar o nosso potencial espiritual, o nosso potencial divino. O pior sentimento, o orgulho. O pior vício, o egoísmo. E na pesquisa do nosso querido Marcos Lins, um dos maiores obstáculos da nossa evolução, o egocentrismo. Eu não sou o centro de nada, a não ser da minha própria vida. Como cada um de vocês é o grande protagonista da vida de cada um de vocês. Tirando isso, nós não somos o centro de nada. As pessoas, a vida no geral, não gira em torno do nosso espírito ou da nossa pessoa. Por isso, Jesus indica com muito carinho que cada um de nós aprenda a amar ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente continuar a aumentar esse nível de auto-amor, de amor a si mesmo e de amor ao nosso próximo, ficamos melhores, a caminho, mais próximos de Deus. Só depende de cada um de nós. Vou terminar essa manhã lembrando daquela família que quase toda ela, né, desencarnou no acidente. E olhar para aquele filho que ficou sozinho, vamos dizer assim, né? Solitário, sorrindo. É o grande estímulo para nós continuar. Não tem como medir dor. Cada um tem a sua. Mas a dor dele, com certeza, é muito aguda. E ele está sorrindo para a vida. Vamos respeitar mais essa casa, amar mais essa casa. Vamos torná-la cada vez mais um grande hospital, extremamente acolhedor para todo aquele que adentrar essa porta. Nós podemos e nós temos essa responsabilidade. Não é só a Verinha, não é só a Regina, os médios da casa, todos nós. Muita paz, obrigado por essa manhã aqui com vocês. Ficaria ali fora divulgando a obra e continuamos, né, com o nosso projeto Ajuda Mais, ajudando a pessoas necessitadas, que moram nas ruas, que passam pela doença do câncer. A gente reverte o dinheiro para essa obra. É o projeto Ajuda Mais. Tá bom? Muita paz a todos. Obrigado. Obrigado. Caramba, que palestra, hein? Obrigado.
Vamos agora nos acalmar, né? Refletir sobre todas essas palavras ditas hoje pelo nosso irmão Carlos. Agradecer a Jesus Cristo e aos mentores espirituais aqui presentes por essas palavras. Que possamos, Senhor, olhar para o nosso interior, ver a nossos defeitos, nossas qualidades, conforme dito aqui hoje. Promover o nosso autoconhecimento para que a gente possa, enfim, nos transformar e no final ser uma luz divina, espalhar essa luz para o nosso planeta tão necessitado, espalhar essa luz para pessoas que precisam e que estejam tão necessitadas. Mas para isso a gente precisa parar, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa fazer o autoconhecimento, como hoje aqui foi tão bem falado. Muito obrigada, que tenhamos uma excelente semana hoje e que possamos refletir os nossos defeitos, mas também a gente não pode esquecer que também todos nós temos qualidades. Muito obrigada, que assim seja.